Quero cumprimentar a todos os telespectadores com a paz do Senhor e dizer-lhe da alegria de participar desse trabalho de missões aqui em Ceilândia, área sul, com o pastor Xavier. E é uma honra e quero deixar os meus agradecimentos ao pastor, a toda a coordenação e motivar você. Dizer que há uma urgência nesta última hora de pessoas, de homens, mulheres, jovens, adultos comprometidos com esta obra, com este reino. A hora está chegando e a palavra de Deus nos adverte os acontecimentos. A natureza está nos conclamando a divulgar cada dia mais o Evangelho. Quero parabenizar esta igreja por a iniciativa desta visão missionária de estimular nos irmãos o legado do Calvário, que é o amor e a proclamação do Evangelho. Então quero deixar a paz do Senhor para você que está nos assistindo e dizer que Deus tem uma urgência em você. Em nome de Jesus, a paz. Eu quero trazer um texto de conscientização que está em Marcos. Não estamos em um trabalho de avivamento, nem de missões. E eu quero falar-lhe sobre o que a palavra, o Evangelho faz. Pois nós bem sabemos a história do Calvário. E seria bonito nós dissertarmos, mas eu quero provocá-los a vivermos o que o Calvário nos proporcionou. Vivermos a nossa realidade. E para isso eu quero ler Marcos capítulo 5, é um texto muito simples. Versículo 21 por diante. O texto nos diz: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda ou enferma, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão, que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue ou hemorragia, e que havia padecido muito com vários médicos, e despedindo, gastando tudo quanto tinha, sem aproveitar nada, pelo contrário, só piorava. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Amém? Amados, aqui há um texto tão comum e tão simples, que é tão pregado, é tema de muitos louvores, mas eu quero tomá-lo por base para trazer uma mensagem estimulativa, motivacional, no contexto da palavra. Quando nós observamos o contexto, a Bíblia nos mostra que uma das expectativas dos judeus era de um libertador, cujo Moisés havia profetizado que Deus ia levantar um libertador maior que ele, e que iria tirar o povo de uma escravidão. Quando Moisés profetiza, ele profetiza no contexto espiritual, porém o ser humano como um todo, agregado, apegado à terra, eles vincularam por um meio secular e um meio da monarquia. Quando nós observamos, a Bíblia mostra que isso estimulou cada família, e a cultura judaica mostra que tornou-se um sonho de consumo das famílias pelo nascimento de um menino masculino, de um filho, porque havia uma perspectiva de que fosse este grande profeta, este grande homem, que o Messias, o libertador, que Moisés havia profetizado. E era de tal forma que, segundo o costume, a cultura e a instituição israelita, nós percebemos que pela Bíblia havia 3 principais formas de uma pessoa se tornar improvável, de uma pessoa se tornar um projeto falido. Na cultura judaica, a primeira forma era pelo nascimento, porque quando se nascia, quando a parteira ou a família trazia o menino, principalmente se fosse homem, para que o pai observasse, quando a pessoa que carregava a criança saía para a sala de entre-sala, para a sala de espera que apresentava ao pai,
Quando era tudo perfeito, saíam rindo e o pai saía regozijado. Mas quando a pessoa saía cabisbaixa, a pessoa saía triste, o pai questionava: não é homem? É homem. Mas por que não há alegria? É coxo, é deficiente. Então essas pessoas não tinham mais nenhuma prerrogativa na ótica humana de ser alguém. E elas sobressaíam no contexto da mendicância a sobreviver pedindo esmola. A segunda forma era a religião. E a terceira, as enfermidades. Quando nós observamos, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, com a ascensão de Jesus e o avalanche da igreja primitiva em Jerusalém, a Bíblia diz que houve uma contenda, prenderam os apóstolos, prenderam os irmãos. E naquela contenda, no questionamento, no interrogatório, Gamaliel faz menção de algo que anticristo estava acontecendo. Gamaliel, naquela reunião, ele pede para que as autoridades deixassem os discípulos em paz, porque se aquela obra não fosse de Deus, ela ia desfazer-se. Então ele faz menção, olha queridos, dizia ele, vamos partir desse pressuposto, já apareceram outros antes dele. Aí ele cita um tal de Teudas, que apareceu no cenário se dizendo ser alguém, se dizendo ser ele, o Messias, o que vinha para revolucionar, mas agregou pessoas a ele. Mas Teudas morreu, decepcionou-se, e as pessoas dispersaram. Ele diz que depois apareceu outro, conhecido como Judas, o Galileu, e fez a mesma forma. Então, antes de Jesus entrar no cenário, por causa desta ameaça religiosa, as autoridades colocaram adendos na lei com uma forma protetiva para qualquer cidadão judeu ou outro que se aparecesse dizendo ser o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, sem o aparato legal, seria digno de morte. A ponto que eles esperavam um Messias, um libertador político, com apoio político e com todo o aparato religioso. Então, para proteger a religião, se tornou lei. Se não tivesse esse amparato legal e político e religioso, se autodenominasse ser o Cristo, seria digno de morte. Aí a Bíblia diz que Jesus aparece nesse cenário. E ele não trouxe nenhum traço político e muito menos envolvido com o sistema religioso. Ele começou por onde ninguém queria começar. Ele inverteu o quadro da história, porque a lógica humana, ela é bem clara e simples, porque a lógica nossa diz que todo homem preso quer ser livre. Todo homem livre quer ser senhor. Todo senhor quer ser rei e todo rei quer ser Deus. E ele, a Bíblia diz que ele abriu mão, ele é Deus da sua glória. E ele inverteu a pirâmide, ele tomou forma de servo e assumiu a responsabilidade por amor aos perdidos e àqueles que não tinham mais perspectiva. Então ele começa por uma cocheira. O seu campo inicial foi uma cocheira, por onde nenhum missionário gostaria de começar. E quando ele completa 29 anos de idade, aí Lucas diz que o Espírito Santo pega ele e leva para enfrentar Satanás cara a cara. O primeiro desafio missionário em uma ótica ministerial. E no contexto natural, ele não nocauteou Satanás no primeiro round. A Bíblia diz que pelo poder da palavra, ele venceu. Aí Lucas diz que o Espírito Santo o pega de volta e o conduz para a região de Nazaré, aonde ele foi criado, aonde ele morava, residência fixa, aonde a família morava. E Lucas diz que ele gostava de pregar e o povo gostava de ouvi-lo. Aí Lucas faz questão de dizer que em um sábado ele vai para a sinagoga. E aquele culto era especial. Aquele culto era o culto de vida e morte. Aquele culto era o início de um ministério que iria revolucionar o planeta, a história. Era o divisor de água que ia combater, que ia embater com o sistema. E ele chega naquele culto normal, sem nenhum destaque. Aí Lucas diz que naquele dia deram a oportunidade a ele. Quem estava naquele culto? Os principais da sinagoga. Aí deram a oportunidade para ele ler.
O assistente pega o livro e entrega a ele. E Lucas diz que entregaram a ele o livro do profeta Isaías. Quando ele abre, ele lê justamente aonde dele estava escrito. E ele em público começa a ler e a dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me ungiu para abrir os olhos aos cegos. Ele me ungiu para abrir liberdade aos presos, para dar alegria aos corações tristes e anunciar o ano aceitável do Senhor. Uma leitura simples e profética. Quando ele lê o texto, aí Lucas diz que ele fecha o livro, toma assento e começa a ensinar. Quando ele começa a ensinar, ele impacta. Não deixaram nem terminar o culto. A lei dizia que ele blasfemou. Ele se autodenominou, porque ele disse: hoje se cumpriu esta profecia aos ouvidos de vocês. Ele foi ousado. Aí o sistema disse: blasfemou. Ele é o filho de José, o carpinteiro, e ele está se autodenominando filho de Deus. Tem que matar, a lei dá direito, vamos matá-lo. Aí pegaram ele para jogá-lo do monte para baixo, mas não conseguiram. Ele saiu de fininho. Como não está escrito, como não conseguiram matá-lo, expulsaram ele de Nazaré, expulsaram ele da cidade, e ele foi morar em Cafarnaum. E ele não parou de pregar. Ele continuava fazendo a obra. Os fariseus enlouqueciam, porque debaixo de tanta ameaça, aí era que ele fazia missões. A Bíblia nos mostra que ele foi pregar na região de Herodes e impactou aquela região. O sistema ficou preocupado, as pessoas aglomeravam, olhavam e diziam: nunca ninguém pregou assim. Que homem é esse? De onde ele vem? Que autoridade é essa? As pessoas se aglomeravam. Aí os fariseus invejaram, disseram: Herodes, Jesus está revolucionando a tua região. Manda ele parar com esse negócio, para essa obra agora. Diga a ele que pare de pregar esta palavra. Aí Herodes, envolvido pelo poder político, assinou um decreto: corra, diga a ele que é para parar agora esta obra, para de pregar agora, senão a gente prende ele. Aí os fariseus foram a Jesus, conjecturando, entregaram o decreto, conjecturando o papel, mas a história é escrita. Quando Jesus pega o decreto, que lê, olha para os fariseus e diz: olha, é uma coisa eu tenho para dizer a vocês. Voltem e diga àquela raposa: eu vou pregar hoje o dia todo. Eu vou pregar amanhã, vou fazer milagres ainda. Eu vou pregar depois da manhã e vou expulsar demônio, porque eu fui enviado para isso. A Bíblia diz que a sua fama se espalhou. Ele continuou fazendo a obra. Só que lá em Nazaré acontece algo que era inesperado na ótica humana. A Bíblia diz que a filha do principal, no pastor da igreja que Jesus pregou, a filha de Jairo, foi acometida de uma enfermidade. E aquela enfermidade não era comum. Porque aquela menina, se você observar a cultura judaica, não era simplesmente uma filha biológica. Olha o que é que a história faz. A Bíblia diz que o que valorizava, o que dava mais contundência a um homem era a prole. Quanto mais filhos o homem gerasse, mais valor ele tinha na cultura judaica. E a Bíblia diz que Jairo só tinha uma única filha, de 12 anos, que era o sonho, era o projeto, era a perspectiva de Jairo da continuidade da sua prole. Quando ela completa 12 anos, que era justamente a idade que uma menina judaica passava pelo ritual do Bar Mitzvah também, e um significado diferente. Na cultura ocidental é com 15, mas aqui era com 12. O pai apresentava a criança, era essa data para os amigos, para dizer: a minha filha está pronta para enfrentar as atividades, para se tornar uma mulher judia, para aprender as atividades domésticas. Quando a menina completa 12 anos, a enfermidade vai lá.
Aí Jairo investe para a menina curar e não consegue. O judaísmo do qual Jairo fazia parte da cúpula não trouxe resultado. Aí Jairo lembra que um dia ouviu uma palavra. Pregou na igreja dele um homem chamado Jesus. E ele disse na sua pregação que veio dar alegria a quem estava triste e que veio acreditar em quem ninguém acreditava mais. Então eu quero falar nesta noite para projetos falidos. Eu estou falando para projetos falidos improváveis. Agora Jairo lembra. Deixa eu sintetizar. Mas Jairo sabe que não podia ir em busca de Jesus. Os irmãos lembram que eu disse que uma das formas de se tornar excomungado do judaísmo era a religião. O judaísmo não aceitava a mensagem de Cristo. Para o judaísmo, Jesus era um barulhento, era um perturbador da ordem pública. O judaísmo era tão cruel e referente a Jesus que eles determinaram se pelo menos um membro comum da sinagoga reconhecer que Jesus fez um milagre, seria expulso da sinagoga. Agora está o principal da cúpula do sistema do judaísmo, com o projeto morrendo, o sonho indo embora, e ninguém dava jeito. E Jairo sabia, se ele fosse atrás de Jesus, era mesmo que rasgar a credencial do judaísmo. Ele iria abrir mão de uma história de vida religiosa. Ele iria renunciar tudo para trás que conquistou, porque quando ele voltasse, não seria mais o mesmo. O judaísmo não aceitava. O bonito é que a vida é feita de desafios. O que diferencia uma pessoa de outras não são as oportunidades, na maior parte. Porque a oportunidade quase todos têm, ou todos têm. Mas muitas vezes o desafio nos proíbe, nos deixa inibidos. Agora Jairo está com desafio, o sonho, o projeto morrendo, a palavra que Jesus pregou ruendo dentro dele. Eu vim dar jeito, eu dou jeito, Jairo. Eu vim para restaurar, eu dou. Aí Jairo não aguenta, renuncia tudo e faz carreira para Cafarnaum. Eu vou. Ele renuncia tudo pelo poder da palavra. Quando ele chega em Cafarnaum, Marco diz que Jesus não estava. Ele agora não podia voltar mais. Sabe onde Jesus estava? No outro lado do mar, na região de Decápolis, uma circunferência de 10 cidades, daí o nome, ou Gadara. E o que é que Jesus foi fazer lá? Abriu um trabalho missionário. A Bíblia diz que no outro lado, lá em Gadara, quem mandava era o demônio. Uma legião de demônio não deixava ninguém sossegado nas 10 cidades. Havia um homem endemoniado, os irmãos, as pessoas amarravam, eles quebravam a corrente e perturbavam, não tinha sossego. Aí Jesus vai lá. A Bíblia diz que Jesus expulsa a legião, liberta o endemoniado. O endemoniado fica limpo, novo, crente. E ainda pede: Jesus, me leva com o Senhor. Jesus disse: não, o pastor aqui vai ser você. Você vai abrir esse campo aqui e vai dizer quantas maravilhas fez o Senhor por você. E as pessoas aceitavam Jesus no campo missionário. Aonde Satanás mandava, quem manda agora é Jesus. Agora o missionário estava lá pregando a palavra de Deus. Aí a Bíblia diz que quando Jesus volta, que desce do barco, a multidão aperta ele. A multidão se aglomera a ele. Aí acontece algo lindo. Você já pensou que agora o padre dessa região entrasse gritando por ali de batina e tudo que queria ser crente? Muita gente aqui ficava de pé e dava glória a Deus. Agora naquele dia, na beira do mar, a multidão se aglomerando. Daqui a pouco já vem correndo o principal da sinagoga de Nazaré, o líder, o pastor, o boca quente, o estrela do judaísmo, gritando: Jesus, Jesus, Jesus. O povo sai da frente. Quando ele chega nos pés de Jesus, bota a cara no chão. Quando ele bota a cara no chão, aí Jesus olha para ele e ele começa a dizer: Senhor,
A minha filha está doente. Eu já tentei de tudo e não dei jeito. E o Senhor pregou uma vez na minha igreja. Eu creio. Vamos comigo lá em casa. Eu sei que se eu for, a minha menina vai voltar a viver. Vamos lá. É aqui uma lição do legado do Calvário. A gente tem que viver o legado do Calvário. Jesus voltou de uma viagem cansativa, missionária de dias. Jesus expulsou demônios. Hoje muitas vezes a gente sai para pregar, quando se converte 10 almas, Jesus batiza, a gente chega reclamando, hoje foi pesado, eu estou exausto. Jesus enfrentou o inferno quase todo. Chegou em casa, não teve direito nem de descansar. Aí chega Jairo chamando para ir na casa dele. Se fosse Genival Bento, possivelmente tinha dito, vou nada. Você lembra que eu preguei da sua igreja? Nem cachê você me deu. Você ainda me expulsou e fez coro para me jogar do monte para baixo. Muitas vezes nas nossas razões, muitas vezes nas nossas legalidades, muitas vezes nas nossas posições, a gente se enche de rajão e se esquece do maior legado do Calvário. Jesus, quando sabia que ia ao Calvário, ele olhou para os seus discípulos e disse, se vocês pregarem bem, todos saberão que vocês são meus discípulos. Não, ele não disse, um novo mandamento eu dou a vocês, se vocês aprenderem a cantar bonito, todos vão saber que vocês são meus discípulos. Não, ele não disse isso. Ele disse, se vocês amardes uns aos outros como eu vos amei. Precisa muita coisa não, só precisa amar um ao outro. A gente está brigando por muitas coisas da terra e está se esquecendo o maior legado do Calvário, que é o amor ao próximo. Eu lembro que eu não sou saudosista, mas às vezes dá saudade. A gente não tinha estrelas nos nossos púlpitos. A gente não tinha popstar nos nossos púlpitos. A igreja não precisava assinar contrato nem depositar cachê para ninguém vir pregar. Nada contra, nada contra. Fique certo, isso estou dizendo porque me vem a memória do amor. Sabe quem ocupava os nossos púlpitos, as nossas igrejas? Os pés rachados, os ignorantes, os promode, Jesus, os pra riba. Não tinha hotel para ficar, mas olhava para a família e dizia, véia, fica aí meu amor, eu só venho para o mês. Você vai para onde, meu filho? Eu vou sair para ver se Jesus me dá uma alma. E passava 15 dias andando a pé, enfrentando rios, para ganhar uma alma. E quando ganhava, voltava regozijado. Hoje a gente tem tudo fácil. O amor prevalecia. Jesus tinha 1000 motivos para dizer a Jairo, eu não vou. Mas ele olha para Jairo e diz, vamos lá, Jairo, eu vou com você. Eu vou devolver teus sonhos, os teus projetos. E ele parte para a casa de Jairo. Aquilo era tão inusitado que a multidão dizia, a gente vai também. Aí a multidão acompanha, a multidão vai atrás. Aí olha o que é que o escritor faz questão de registrar. Aí Marcos tira, Mateus e Lucas tira a atenção da viagem e registra um fato entre parênteses no contexto histórico. Aí ele diz, e certa mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia. Eu não quero ter detalhe na doença da mulher, que não me compete, mas eu quero falar do poder da palavra em situações difíceis. Eu quero focar o que a gente detém e muitas vezes a gente não percebe.
A doença que aquela mulher foi acometida era uma doença terrível. Era questão de saúde pública. Olha o que é que diz o livro da lei de Moisés, Levítico, e Número capítulo 5. Deus diz a Moisés: se algum homem ou mulher for acometida de um fluxo de sangue e não ficar curado no tempo hábil, se tornou imundo, tem que ser extinta do arraial. A doença que aquela mulher foi acometida tornou-se questão de saúde pública. Só para vocês terem uma pálida ideia, no mês passado eu fui pregar num congresso de missões na Suíça. E quando você embarca nos aviões internacionais, fui no DATAP, um dos primeiros assuntos que você vê lá é um vídeo te advertindo para ter precaução contra o ebola. Os irmãos lembram do ebola, um pequeno vírus que impactou o planeta? Eu vi por causa do ebola, aeroportos fechados, pessoas sendo arrastadas para quarentenas. Eu vi hospitais lacrados. Porque quando a doença se torna questão de saúde pública, não é mais um pedido, é uma ordem, é uma lei, é o Estado que tem que ir lá resolver. Então a doença daquela mulher se tornou questão de saúde pública. Não foi um pedido, foi uma ordem. A lei entrar dentro de casa, a Bíblia não diz, mas a história diz que aquela mulher tinha uma família. Deixa eu só citar pelo menos 4 coisas que essa doença tirou daquela mulher, que na ótica humana eram irreparáveis. Primeira, a família. As autoridades entraram na casa dela e arrastaram ela de dentro de casa sem misericórdia para o arraial dos imundos. Primeira perda, a família. Segunda perda, o direito de ir e vir. Porque está escrito na lei que quem tivesse esse tipo de doença não podia andar livremente. E quando chegava no arraial, vestia um vestido, um fardamento característico, colocava uma tábua cheia de sino no pescoço com uma corda. E se quisesse se movimentar, tinha que manter uma distância de 100 a 50 metros de uma pessoa comum. E ainda tinha que, ao invés, além do sino fazer barulho, ainda tinha que vir gritando: eu sou imundo, eu sou um projeto falido, eu sou descartado, eu sou imundo, para dar tempo os 100 ir embora. E a terceira perda, o direito dela adorar. A Bíblia diz que quem tivesse aquele tipo de doença, nem no pátio da igreja poderia chegar. E uma coisa cruel para o judeu era tirar ele o direito de adoração. Você lembra o que aquela mulher do poço de Sicá disse a Jesus? Quando as tribos se separaram, você veja que ela era judia. E depois que o cativeiro voltou, eles voltaram, eles já habitavam em Samaria. Aí desde a divisão das 10 tribos que houve essa disputa. Judeu agora não se relacionava com os que moravam no norte na Samaria. Quando eles voltaram do cativeiro, veja que lá tinha o poço denominado o poço de Jacó. Aí Jesus, o sistema é bruto. O sistema é acostumado a ver pessoas que se diziam santo não se aproximar de leproso, de imundo, de doente. E o que contrariava era que Jesus falava com os leprosos, tocava nos doentes. Jesus ia lá, conversava com eles. Aí Jesus vai passando em Sicá, aí resolve parar. Manda os discípulos comprar algumas coisas. Aí chega no poço, está uma mulher samaritana. Aí ele diz: dai-me de beber desta água. A mulher se assusta: como pode você, sendo judeu, pedir água de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? O senhor não sabe que os judeus não se relacionam com os samaritanos? Se tu soubesse quem fala contigo, tu me daria de beber e eu te daria de beber da água viva. Ele não perdia tempo. Aí a mulher, sintetizando, a mulher passa na cara de Jesus: mas vocês dizem que o lugar certo de adorar é em Jerusalém, mas vocês não deixam a gente ir. Por isso que eu e os meus pais adoramos nos montes. Aí Jesus diz: filha, a gente fala do que sabe. E eu te digo uma coisa: a hora está chegando. A hora vem que nem em Jerusalém adorarão, e nem muito menos nos montes, mas os verdadeiros adoradores vão ter a liberdade de adorar o Pai em espírito e em verdade. A hora está chegando, a hora está chegando. Era a hora do preço.
pelos povos. Aí a mulher agora vai para o arraial dos imundos. E a quarta e a pior perda: família, direito de ir e vir. A terceira, adoração. A doença roubou tudo dela. E a quarta foi a pior, a identidade. Quer ver uma coisa de quem é acometido de uma doença que se torna caso de saúde pública? Se eu perguntar o nome de alguma pessoa famosa aqui, alguém vai dizer. Mas me diga o nome de um daqueles que foi infectado pelo ebola. A doença da mulher tirou o próprio nome porque a lei assim exigia. Veja que no mesmo dia, os mesmos escritores, falando na mesma reunião, o mesmo Jesus, quando ele apresenta a história de Jairo, ele diz um principal, diz até o cargo, chamado Jairo. Mas quando ele fala o resultado da imunda, ele quando o nome, ele diz uma certa. Perdeu tudo. E agora jogada no arraial dos imundos. Jogada, esperando só o dia da sepultura abrir para ela entrar. Mas olha o que é que a Bíblia fala de tão lindo. Por inferência, a Bíblia nos diz que o crer vem pelo ouvir. A Bíblia nos mostra na inferência que um crente que viu Jesus fazendo maravilha, ele teve coragem de entrar no arraial dos imundos e fazer missão lá dentro. A Bíblia, por inferência, nos mostra que quando aquele missionário entra no arraial dos imundos, ele abre um diálogo com a mulher, porque está escrito, ouvindo ela falar de Jesus. E a Bíblia nos dá o que ele pregou. Por inferência, ele chega lá, irmã, e vê a mulher morta, desestimulada. Para mim não tem mais jeito, moço. O senhor está pregando aí, mas a lei já me condenou. Eu sou um projeto falido. Estou só esperando o dia da sepultura. Aí o missionário, o pregador disse, se a senhora visse o que eu vi, a senhora não dizia mais isso. Mas não tem mais jeito. Se a senhora tivesse onde eu estava, a senhora mudava de ideia. Olha o que ele prega. Mateus capítulo 14, 34 por diante. Lucas 16, versículo 17 por diante. Está lá escrito. Ele, por inferência, relacionando os textos, ele começa a dizer, dona, moça, deixa eu pregar aqui para a senhora. Jesus uma certa vez chegou na região do mar. Ele sentou e começou a abrir a boca para pregar. Está escrito ensinar. Aí quando as pessoas reconheceram que era Jesus de Nazaré, as pessoas faziam carreira para lá e ele ensinava. Aí vieram pessoas de Tiro, da região do mar, vem pessoas de toda a região marítima. E dona, eu vi, as pessoas vinham, traziam os doentes nas costas, traziam os endemoniados, e quando chegava perto dele, implorava para pelo menos tocar na veste dele. Dona, eu vi, as pessoas tocavam, os demônios corriam, as enfermidades iam embora. Ainda tem jeito sim, ainda tem jeito. A palavra missão não é coisa de gente normal. Se você for normal, você não faz missão. Tem jeito sim. Tem jeito, dona. Olha o que a Bíblia diz, o pregador vai embora e a mensagem fica. A nossa missão é pregar. Aonde quer que seja, pregue. Pregue. Um dia eu entrei na casa do irmão biológico, bêbado, zombava de crente. Vocês só gostam de dinheiro, pastor. Vocês não prestam de esculhambou, bebeu. Eu vou beber mais uma cerveja e vou cuspir na sua cara. Beba. E eu pregando. Quando ele estava bem embriagado, disse, agora ore por mim que eu quero ser crente. Eu orei e fui embora. Se tornou mais crente do que eu. Eu fui embora e ele ficou sã. E no outro dia estava falando coisas do céu. O pregador vai embora e a mulher fica com o psicológico roendo e a palavra queimando por dentro. Legados do Calvário. Legados do Calvário. A mulher começou a correr para lá e para cá. E ela dizia, não tem jeito. A lei dizia para ela, você já está acabada, você já está morta. A palavra do pregador dizia, mas ele dá vida até quem já morreu, dona.
A lei dizia: a senhora já está descartada, não tem mais jeito, a senhora vai fazer muito barulho para poder lhe atender. A mensagem do missionário dizia: dona, não precisa fazer barulho, é só tocar, não precisa fazer, é só tocar. Mas se você for... Olha o que a Bíblia diz. A mulher começou a andar para lá e para cá e dizer: se tão somente eu tocar. O que a palavra não faz? Se tão somente eu tocar. Imagina ela no arraial. Ele disse que só precisa eu tocar. Eu já estou acabada mesmo. E a palavra cortando lá dentro. Sabe de uma coisa? Eu vou atrás dele. E ela faz carreira. Tira o sino, tira o vestido de leprosa, de imunda, melhor dizendo, e entra atrás de Jesus. Quando ela chega na multidão, o maior obstáculo não era a multidão na ótica humana. Veja que a Bíblia diz que Jairo veio pela frente e adorou, postou e clamou. Só que a mulher não podia ir pela frente. A lei não permitia. Porque há um versículo no Êxodo 33 que a Bíblia diz: o que vem na frente de Deus é a bondade e a misericórdia, é a sua glória. O que vem na frente de Deus é a sua glória. E Jairo veio. Jairo não tinha nada que desabonasse, mas a Bíblia diz: o que vem atrás de Deus é a bondade e a misericórdia. Aí ela não podia ir pela frente, ela vai por detrás mesmo. Quando ela chega por detrás, o que aquela mulher estava fazendo era coisa de doido, irmão. Isso é a palavra que faz. Você já viu alguém dizer: rapaz, uma pessoa normal não faz uma coisa dessa? E o melhor é que Jesus gosta de crente doido. No bom sentido, crente desafiador, que tem coragem de fazer o que ninguém faz. Eu lembro, permita-me só recapitular se eu já disse, mas eu lembro agora que eu estava pregando em um trabalho de convenções. E alvoroçou-se a reunião, porque o pastor contou um testemunho de uma irmã que num tempo de seca, arrebentando tudo, o pastor de uma pequena igreja fez um desafio, o tudo morrendo, o gado, a plantação, e o pastor gritou naquele dia, no final de um culto de domingo: quem quer ver chuva cair? O povo ficou parado. Era impossível. Ele disse: quem quer passar 30 dias de oração comigo? O povo parado. Ele disse: depois dos 30 dias Jesus vai mandar chuva. O povo parado. Ele disse: olhe, se depois dos 30 dias de oração Jesus não derrama chuva, eu saio dessa cidade e fecho a porta da igreja. Os irmãos disseram: ele agora endoidou, vamos atrás dele. Amém. Aí ele disse: amanhã, segunda-feira, começa a campanha, 7 horas da noite, todo crente aqui para começar a campanha de 30 dias. Amém? Amém. Os irmãos foram para casa. O assunto do dia era a campanha. Quando deu 6:30 da noite, vem aquele grupo de pessoas para oração. E sabe o que provocou o céu? No primeiro dia, uma irmãzinha já vinha com guarda-chuva debaixo do braço. Disseram para ela: a senhora está doida, tá? Ela disse: eu conheço o meu Deus. Ele é Deus das coisas loucas. Ele gosta de desafios. Começaram 7 horas a oração. Quando deu 7 ou 20 minutos de oração, às 7:30, aí o pastor Zé Carlos disse que as telhas começaram a fazer barulho. Jesus derramou um toró de chuva tão pesado. 9 horas terminou a oração, ninguém podia ir para casa, assustado. A irmãzinha ai detrás da porta, pega o guarda-chuva, arma e sai mangando dos irmãos e cantando e dizendo: eu bem que disse, eu bem que disse, eu bem que disse, o meu Deus ainda é Deus das coisas loucas. Lembre que eu disse: missões não é coisa de gente normal. Missão não são coisas de gente normal. Ela vai e ela toca. Quando ela toca em Jesus, o organismo faz ribuliço lá dentro. Aí ela percebe que ficou curada. Agora a melhor coisa curada era se esconder. Jesus estava andando, a multidão estava andando, era a multidão andando e ela voltando. Quando ela pensou que ia ocultar o milagre, aí Jesus para. E o que eu acho lindo aqui é que a Bíblia diz que Jesus não parou, estagnou não. Ele parou e ficou procurando.
olhando ao redor. Como ninguém, enquanto ele procurava, a Bíblia diz que a mulher tremia e temia. Aí ninguém respondeu, ele grita: quem me tocou? Aí os discípulos disseram: Senhor, pensa bem, a multidão te aperta e o Senhor vem perguntar quem lhe tocou. Aí ele grita: alguém aqui me tocou. Eu senti que de mim saiu virtude. Quem me tocou? Aí a mulher faz carreira de lá. A mulher faz carreira, fui eu. Agora ela não vem mais por detrás. Ela agora curada, ela vem pela frente, bota a cara no chão e começa a adorar. Fui eu. Pregue, ame. Esse é o preço do Calvário. Os anjos desejavam isso, mas Deus disse: não, eu vou confiar a eles, a quem ninguém acreditava, mas o meu filho pagou o preço, vai ser eles. Ame. E quem ama fala, prega. Ser crente é mais do que sentar em um banco. Nós não vamos ser cobrados pelos sermões que pregamos. Nós não vamos ser cobrados e contabilizados pelos hinos que cantamos. Quantas almas? O que você fez pelos povos? Você abraçou o mendigo? Não, Senhor, mas eu abracei já. D.L. Moody, ainda pobre, quando ele recebeu o convite para se tornar um ganhador de alma, ele aceitou Jesus. E ele botou no coração um amor tão grande pelas almas, que ele disse que ia todos os dias ganhar uma alma para Jesus. A chama ardia dentro dele. A história diz que todos os dias ele orava por alguém, não sei como, trabalhava ajeitando o sapato, engraxando e ganhava uma alma. Quando era no domingo, juntava às 6 e levava para a escola bíblica. Em poucos meses a escola bíblica se tornou a maior escola da cidade. Chegou um dia que ele não conseguiu orar por ninguém. Ele se acomodou? Não. O que é que ele faz? Vai para a beira da rua e senta no meio-fio. E faz o quê? Prega? Não. Começa a chorar. A noite chegou e ele sentado chorando no meio-fio, gritando, urrando, porque não orou por uma alma. Aí o carro da patrulha ia passando, quando viu aquele jovem, aquele senhor chorando na beira, sentado no frio, desceram os policiais de dentro. O que é que está acontecendo? Ele em lágrimas disse: eu prometi ao meu Jesus que todos os dias ia ganhar uma alma para ele, e hoje eu não orei por ninguém. Os soldados consolaram: amanhã você ora, vá para casa, está muito frio. Pegaram o carro e foram embora. Quando os soldados fizeram os primeiros quarteirão, começaram a chorar dentro do carro. O que é que está acontecendo? Fizeram o segundo quarteirão, as lágrimas caíam, o fogo pegou lá dentro. A chama, o amor de D.L. Moody atacou os soldados. Eles fizeram a volta do carro. Quando chegaram lá, ele ainda estava chorando. Eles desceram gritando: para de chorar, para, esta chama pegou a gente e a gente quer aceitar o teu Jesus como Salvador. Legado do Calvário. Vai em paz, filha. Toma os teus sonhos de volta. Toma os teus projetos de volta. Vai em paz. A tua fé te salvou. Bora, Jairo. Disseram: Jairo, acabou. A tua filha acabou de morrer. Acabou. Ei. Jesus olha e diz: só precisa acreditar, Jairo. Vamos lá. Ei. A Bíblia diz que na casa de Jairo já estava acontecendo a reunião fúnebre.
Uma palavra que Jesus pregou moveu Jairo. As carpinteiras já choravam, as mulheres já tinham sido pagas para chorar, lamentar no velório. Os músicos já faziam o cerimonial. Aí Jesus chega. Quando o inferno comemorava mais uma morte, aí Jesus aparece na curva. Diga para quem está ao seu lado, quando tudo parecia que é o fim, Jesus está por perto. Ele chega e muda tudo. Deixa eu dizer, eu estava pregando em uma cidade chamada Murici, na BR-104, a cerca de 35 quilômetros de Maceió. Num domingo de manhã, em um congresso de jovem, e eu pregava sobre restauração. E quando eu estava quase no final da mensagem, faltando uns 20 minutos, aí levanta um homem lá da última cadeira e vem gritando, rodopiando, gritando. A mocidade viu, começou a falar em mistério. Aí ele veio para o púlpito e pegou no meu colarinho, pegou na lapela do meu terno e começou a gritar: pastor, eu preciso falar com o senhor. Aí disparou em mistério, me arrastou e em lágrimas ele disse: eu sou um diácono dessa igreja, mas não tenho mais oportunidades, ninguém acredita mais em mim. Então eu resolvi parar, acabar com tudo, porque nem Deus ligava mais para mim no meu pensamento. E ele disse: então eu pedi o revólver de um amigo, coloquei 6 balas e disse: hoje eu vou atirar em 5 crentes, e na última bala eu disparo na minha cabeça. E quando eu ia pegando o revólver, Deus usou a sua boca para dizer que não me esqueceu e ainda acredita em mim. Pegou a mão, pegou o revólver e me entregou com 6 balas. E ele gritava, a igreja pegou fogo, ele gritava, saiu gritando: eu vou recomeçar, eu vou recomeçar. E hoje é o primeiro tesoureiro da igreja. Jairo, entra aí, Jairo, chama a tua mulher. Pedro, Tiago e João, vem para cá. Tira quem não acredita daqui. Quando ele entra, menina, alguém dizia: ela já morreu, já acabou. Menina, aqui eu te digo, levanta-te. Na nossa linguagem, sonho de Jairo, projetos de Jairo. Levanta, volta. Pegou a menina e deu de volta a Jairo. Toma de volta o teu sonho, toma de volta os teus projetos. Esse é o legado do Calvário que a gente não pode esquecer: amar. Não adianta nós dizermos quantos grampos crucificou Jesus. É bonito, não adianta quantas gotas de sangue saíram do seu corpo. É lindo. É bonito dissertar o Gólgota. É bonito trazer o Gólgota no hebraico, no aramaico, no grego. Mas o mais bonito ainda é amar ao próximo. Esse é o maior legado do Calvário. Missões é amor. Não adianta eu pregar aqui para vocês bonito, deixar vocês alegres, e quando chegar alguém na minha porta eu não atender. Quando eu estiver nos meios dos amigos, achar que sou mais importante. Não adianta eu falar bonito aqui, e quando Deus me exaltar, eu querer pensar que sou alguma coisa e me meter a besta. Isso não é o legado do Calvário. Mas pastor, eu estou querendo desistir, o senhor não sabe como eu cheguei aqui. Não vai desistir não. Aquela mulher fez algo e aceitou o desafio. Jairo renunciou tudo para ter seus sonhos de volta. Agora deixa eu te dizer o que é o amor. Isaías viu uma cena tão bonita que no capítulo 40 ele menciona
aqueles que esperam no Senhor voarão, correrão com asas, voarão como ave. Deixa eu te dizer algo para concluir. Não importa como você chegou aqui, mas este congresso de missões vai mudar a tua vida. A águia, no contexto normal, a águia pode viver 70 anos. A longevidade da águia é tremenda. Mas a ciência mostra que quando ela completa 35 anos, os abutres encostam. Por quê? Os abutres dizem é o fim. Porque a pena cresceu demais. Ela já não voa alto. O bico cresceu, que ela já não pega mais, não come mais como antes. E a garra, as unhas cresceram tanto que ela já não tem mais agilidade de pegar a presa. Aí os abutres dizem, vamos só esperar a hora. Só que a águia, ela tem um desafio, qual é? Juntar as únicas forças que restam. Ou ela junta ou morre. Ela junta todas as forças para voar o mais alto que ela conseguir. E na mais alta caverna, ela chega e entra. Ela sai do cenário, se enclausura. Dizem morreu. Quando ela chega na caverna, sozinha, ela começa a pegar o bico envergado e começa a tirar as penas grossas. É as penas saindo e o sangue correndo. Isso dói. Quando ela tira todas as penas, ela chega na beira da caverna, na parede da caverna, e encosta a cabeça. E começa a botar a cabeça para trás e com força mete o bico na parede. Pá! 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 Até o bico cair. Quando o bico cai, o sangue desce. Aí ela agora no meio do sangue, ela pega as garras e começa a passar na pedra da caverna. O fogo voa até cair todas as unhas. Aí agora ela está arrebentada, nua, sem bico, sem unha, não pode nem se mover. Daqui a pouco, quando a fome está chegando, que ela pensa que vai morrer, aí ela ouve um barulho na porta da caverna. Quando ela olha, não pode sair porque está nua, é vergonhosa. Quando o barulho acalma, ela sai se contorcendo no meio da dor. Quando chega lá fora, as amiguinhas águias sentiram falta e trouxeram alimentos para ela. Diga para quem está ao seu lado, quando a caverna chegar, saiba que você vai ter um amigo na porta. Isso é legado do Calvário. Quando o Singri fugia de uma religião, de uma perseguição religiosa no Tibete, Singri escreve dizendo: amigos é bom demais. Singri fazendo missões, houve uma perseguição tão grande que ele teve que fugir. Se ficasse, matavam ele. Se fugissem, era nevasca, era o gelo. O mês passado, em fevereiro, melhor dizendo, fevereiro, eu estava pregando a 18 graus abaixo de zero em Boston, o frio rachando, e aí eu fazendo missões lá dentro, era frio fora e o fogo caindo dentro. Eu hoje posso falar de nevasca. Aí ele disse que quando entrou na nevasca, quando andou alguns quilômetros, tinha um homem coberto de neve. Aí o coração disse: ajuda ele, faz um amigo. A razão disse: se tu ajudar, tu vai perder força. Aí ele vai, quando chega perto o coração vence. Aí ele baixa, aí quando ele baixa, tira o gelo de cima do homem, coloca o homem quase morrendo, balbuciando, coloca nas costas e sai andando no gelo, cansando, perdendo, suando. E quanto mais transpirava, mais força perdia. Chegou uma hora que ele não aguentou mais, aí caiu com a cara no gelo e o homem caiu nas costas dele. Só que o suor que ele transpirou deu ânimo ao homem. Quando ele caiu dentro do gelo, o homem que vinha nas costas olhou para ele e disse: ei, levanta, agora quem vai te carregar sou eu. Colocou ele nas costas e os dois saíram do outro lado.
Diga para quem está ao seu lado: quer ser meu amigo assim? Diga: para ver os meus erros já está assim, ó. Diga: mas eu preciso de amigo para me dar carona quando a caverna chegar. A águia desaparecia o seu cântico. Os abutres diziam: morreu. Ela se alimentava. Daqui a pouco as penas começavam a crescer. O biquinho começava a aparecer de novo. As garras começavam a sair. Aí agora ela está toda coberta de pena, o bico novo, as garras novas. Aí ela começa a ensaiar dentro da caverna. Dentro da caverna. Aí ela chega na porta da caverna. Olha para baixo, olha para cima. E o voo do recomeço é para baixo. Aí ela faz carreira de dentro da caverna e abre as asas. Quando chega no ar, ela paira e fecha as asas e bota o bico para baixo. Aí faz como um raio caindo. Aí os abutres dizem: vai morrer, bichinha, agora. Está depressiva, não aguentou a prova, ela não aguentou o processo da renovação. Ela vai morrer, vai se esborrachar no chão. Antes dela bater no chão, ela descendo já abre o grito para cantar. Dá um rasante e pega subindo de novo e chega acima das nuvens. Fique de pé, por favor. Diga para quem está ao seu lado: o legado do Calvário é amar mais. Vamos pregar mais. Vamos viver mais unidos. Não precisa fazer muita coisa. Ele disse: se vocês amarem uns aos outros, quem está de fora vai ver e quer vir também. Agora vira para essa pessoa que está ao teu lado, se for do mesmo sexo. Me ajuda aqui, companheiro. Vira para ele assim, vira para ela. E diga para ele: eu tenho uma palavra de Deus para você. Vai dar para a gente fazer mais. O preço foi alto. E diga a ele: você não é um projeto falido. Você é um projeto em execução para um grande avivamento. Pergunta a ele: tu crê? Diga: eu também. Abraça ele e diz: então chora, recebe renovo. Você não é um projeto falido. Profetiza para ele: nós não somos projetos falidos, nós somos projetos das mãos de Deus para esta obra. Ele acreditou em Jairo, ele acreditou na mulher, e ele acreditou em você. Ele acreditou em você quando ninguém acreditava. Ele acreditou. Eu vou concluir. Lembra que eu disse: a religião, a doença e o nascimento. Olha o que é que o legado do Calvário faz, Marluz. A Bíblia diz que nasceu um jovem coxo e só sobrou para ele a mendicância, pedir esmola. Construir o templo em Jerusalém. E a Bíblia diz que todos os dias de oração as pessoas pegavam o coxo e deixavam na porta e entravam para adorar. O sonho do coxo era entrar dentro do santuário. A Bíblia diz que ele já tinha mais de 40 anos. Olha o que é que o legado do Calvário faz.
Aí Pedro e João, depois do Calvário, vai para a oração das 3 horas da tarde. E justamente naquela hora vão trazendo o coxo. Coloca ele no lugar de pedir esmola e entram. Ele estava tão acostumado que quando Pedro e João passam, ele grita: senhores, dai-me uma esmola. A gente está preocupado em pregar palavras bonitas. Nós da nova geração queremos pregar tão profundo para deixar a agenda do próximo ano. Mas a mensagem que sempre salvou, batizou, curou, é a mensagem: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e em breve vai voltar. Não precisa ser doutor. Aí ele disse: senhor, me dá uma esmola pelo amor de Deus. Aí Pedro, cheio do poder do Calvário, disse: nós não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te. Ele não levantou, Pedro pegou pela mão: levanta e anda. A Bíblia diz que o coxo deu um pulo, esqueceu a esmola, olhou para dentro e disse: agora eu vou entrar. Ele fez carreira e entrou no templo dando glória. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Jesus pelo poder da palavra. Adore, adore, você não é um projeto falido. O poder do Calvário acreditou em você. O legado do Calvário acreditou em você. Receba renovo, receba unção, receba renovo, receba agora, renovo. TV ADNP, 24 horas no ar. A sua companhia na internet. TV ADNP, um canal de bênção para você.